Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui para trazer para vocês a correção das atividades que haviam sido propostas para as semanas que nós estamos com a quarentena. Então, como primeira meta 1 na semana do dia 23 a 27 de março, eu havia pedido para vocês fazerem a leitura da retomada da apostila e com algumas questões propostas. Então, a primeira delas em Caderno Mais, a página 6, a questão 5A e 5B. Então, a questão 5A fala sobre Agostinho. Comenta e cita Agostinho e em seguida responde as questões apresentadas. Então, dos textos, Deus cria as coisas a partir de modelos imutáveis, eternos, que são as ideias divinas. Essas ideias ou razões não existem em um mundo à parte, como afirmava Platão, mas na própria mente a sabedoria divina, conforme o testemunho da Bíblia. Então, em que a mesma sabedoria divina, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas primeiras coisas divinas, imutáveis e eternas, razões de todas as coisas antes de serem criadas. A Sagrada Escritura dá esse testemunho. Então, que essa mesma sabedoria, por quem foram criadas todas as coisas, conhecia aquelas ideias divinas já, imutáveis e eternas, desde quando foram criadas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Verbo, e sem ele nada foi feito. Então, dentro disso, tem a questão colocada, explique a relação sugerida nesse texto entre a teoria das ideias de Platão e o pensamento de Agostinho. Eu vou disponibilizar junto com o vídeo um anexo, o PowerPoint, para vocês, as apresentações, slides, os PowerPoints, para vocês terem a resposta pronta, também para dar uma lida estudada e verificar com relação às respostas de vocês. Então, Agostinho, uma explicação, uma resposta possível. Agostinho de Hipona explica a criação do mundo afirmando que Deus faz as criaturas com base em modelos imutáveis e eternos, que são ideias de sua inteligência. Essa divisão entre realidade e inteligível é concebida por Platão na teoria das ideias, para a qual o inteligível é tão perfeito como o divino. Então, dentro dessa comparação, nós podemos verificar o que Agostinho se apropria um pouco das ideias de Platão, aquela teoria das ideias de Platão, que o Demiurgo criou os moldes perfeitos num mundo inteligível, onde Agostinho chama esse mundo de o lugar, a cidade de Deus. Então, ele criou Deus, para Agostinho, criou as criaturas com base nos modelos imutáveis que haviam já dados na sua inteligência, ou seja, ideias que estavam na sua inteligência, essa inteligência divina. Essa divisão entre realidade e inteligível é parecida com a que Platão fazia com a distinção do mundo sensível, terreno, falho, imperfeito, com o mundo inteligível, aquele perfeito do mundo das ideias. Para Agostinho, o mundo perfeito é este mundo criado por Deus. A segunda questão, a parte B, explique como Agostinho usa esta teoria para explicar o conhecimento humano e a sua conhecida doutrina de iluminação divina. Então, como que Agostinho dá a teoria do conhecimento? Então, para ele, entende que o mundo sensível é mutável e confuso, e é que a própria inteligência humana associada à matéria corporal é debilitada para conhecer sozinha. Por essas razões, assim como as ideias platônicas conferem inteligibilidade ao mundo sensível, na filosofia agostiniana é necessário que, conhecendo a inteligência humana, seja iluminada pela inteligência divina, na qual, na inteligência divina, estão as ideias perfeitas e imutáveis. Então ele entende que o mundo sensível também é um tanto quanto imperfeito, como considerava Platão, e que a própria inteligência humana não é suficiente para alcançar, para conhecer sozinho essa realidade, ou buscar o conhecimento sozinho. Então, assim como as ideias platônicas conferem inteligibilidade, Agostinho diz que é necessário que a inteligência humana seja iluminada, aí entra a centelha divina, para iluminar o caminho dos homens ao conhecimento. Então, a segunda parte do que a gente havia deixado para vocês na meta 2, semana de 30 de março a 3 de abril. Então, ler o módulo 3, capítulo 7, nas páginas 12 a 17 e verificar as questões que haviam sido propostas. Então, aqui tenha já a proposta, a questão colocada também aqui na apresentação.
Que semelhanças e diferenças você observa entre as provas da existência de Deus e de Santo Anselmo e de São Tomás de Aquino? Então, Santo Anselmo parte da ideia de Deus um grande e perfeito, que não teria como conceber algo maior ou de mais perfeito. Ele existe na realidade, pois, ao contrário, teria um ser, né, um ser maior e mais perfeito, e essa ideia de Deus implica a sua existência real. Para Anselmo, o ser do qual não se pode pensar outro maior deve existir na realidade. Então, Santo Anselmo parte da existência de Deus de uma questão ontológica. O ser é dado. Então, não há como pensar que exista um ser maior que possa ter criado, a não ser ele mesmo ter criado a si mesmo. Daí, continuação da outra questão, do caderno mais, página 9, questão 13. Com base no texto, explique como São Tomás interpreta o argumento ontológico e qual é o contra-argumento que ele representa. Então, nos textos reproduzidos na questão 9 da página 13, São Tomás entende que o argumento ontológico se baseia no conceito de evidência, sobre o qual ele distingue o evidente absoluto por si e o evidente relativo por nós. O argumento consistiria em dizer que o nome de Deus designa um conceito de inteligência humana, um conceito na inteligência humana, e que por sua própria definição Deus é evidente por si mesmo, né? Que Deus existe e que não há nada superior a ele. Assim como é evidente pelo conceito de todo, que este, né, o todo, é sempre maior que as partes. Então, porém, responde São Tomás, não é necessário que o evidente por si seja evidente para nós. Isso depende do conceito existir na inteligência e de ser compreendido. Além disso, a existência divina e infinita não pode ser concebida pela inteligência humana, que é finita. Então, essas duas distinções que ele faz, né? Que a questão que ele usa a referência do todo ser maior que a parte, então Deus é evidente por si mesmo, não existe, que não há nada superior a ele, e além disso a essência divina, que é infinita, ou seja, a nossa compreensão, nossa inteligência sendo finita, não haveria possibilidade de alcançar o infinito, né? Não pode ser concebida pela inteligência humana. Então, aqui, continuando a questão, Santo Tomás critica o ontologismo, aquela questão básica lá que Santo Anselmo tinha colocado, né, do ser, de Deus simplesmente existir por existir, né, dizendo que não se pode passar do plano lógico ideal, algo idealizado, para o ontológico real, somente numa demonstração, ou simplesmente somente por uma questão de lógica, pois senão feriria o princípio da não contradição. Pois aquilo que se atribui a um sujeito deve estar no mesmo plano que se encontra o sujeito, pois tendo Deus como conceito de grandeza, então lembrando da outra parte lá que explica, né, o todo é maior que as partes, né, deste conceito não há possibilidade de se concluir sua existência. Esse argumento só avançaria numa metafísica idealista, onde é identificado o racional com o real, ou seja, aquilo que é pensado pode ser considerado igual ao real, onde se considera as coisas contraditórias em si mesmo. São Tomás baseia-se no ser e não na essência, procedendo a posteriori dos seres contingentes, né, que podem ou não ser, e desta relação dos entes com o ser, onde esta relação é a finitude, a participação e de graus para falar da existência de Deus. Essa explicação que São Tomás tem com relação ao ponto que ele havia comentado, ou criticado, Santo Anselmo. Aí nós temos dessa semana, né, a meta 3, semana de 6 de abril a 9 de abril, né, com a aula nossa, sendo no caso no dia 9 de abril, módulo 3, capítulo 8, então módulo 3, capítulo 8, que ele trata da questão da ciência moderna. Então ele dá baseando um pouco da história, a questão da ciência moderna com Copérnico e Galileu, a questão do pensamento voltado um pouco mais para o pensamento racional. Então, nessas questões propostas, né, no capítulo 8, páginas 6 a 12, e tem uma das perguntas, né? As pesquisas de Copérnico e Galileu propõem a matematização do universo. Que relação se pode estabelecer entre essa proposta e o desenvolvimento da ciência a partir de então?
Então, o que houve em relação àquilo que foi proposto por Copérnico e Galileu e o desenvolvimento da ciência a partir de então. Então, através da criação do método novo, que não aceitava os pressupostos antigos, os pensamentos baseados na física ou na astronomia aristotélica. O fato da matematização, ou seja, usar a matemática, usar a geometria, se dá por uma explicação que a geometria pode explicar o movimento de todos os astros e suas relações podem ser entendidas por todos. Nós temos a base da matemática como sendo a ciência exata por excelência e ela ser universalizável, ou seja, todas as pessoas tendo um certo grau de entendimento podem entender as relações. Então ele usa a expressão da matematização, ou seja, que o universo é escrito, conforme as suas palavras, o universo é escrito através de caracteres matemáticos e que possa ser entendido por todos. E a última questão, por que Giordano Bruno e Galileu foram perseguidos pela Inquisição? Suas teorias ameaçavam de fato a Igreja, então eles passaram a divulgar a teoria de Copérnico, ou seja, que a Terra, assim como os demais planetas, os demais astros, se movem ao redor do Sol. Então, cai por terra a teoria teocêntrica, que a Terra seria o centro do universo e que os astros concordavam com uma órbita terrestre, ou seja, a Terra seria mais importante. Então Galileu, com suas observações, levou a grandes descobertas que contrariaram crenças filosóficas e religiosas da época, as quais eram baseadas nos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles tinha bem claro essa ideia de que a Terra era o centro do universo. Outra questão que pode ser colocada também, durante séculos, a participação da Igreja na questão do conhecimento. Assim como, fazendo uma analogia, a Terra era o centro do universo, a Igreja se considerava o centro da Terra. E foi por durante séculos o centro político, econômico, intelectual principalmente. Então, quando aparece principalmente dois pensadores e não eram eram matemáticos, astrônomos, ou seja, tinham um conhecimento bastante aprofundado de algo, dizendo que não era mais possível aceitar que a Terra fosse o centro do universo. Isso deu a entender, fez com que a Igreja perdesse também o seu status de centro do mundo, esse centro do mundo conhecido até a Idade Média. Ok? Então nós temos aqui, eu vou fazer mais um vídeo colocando os pontos a serem verificados dentro desta semana, as aulas que corresponde à aula de quarta-feira agora no dia 9. Valeu, obrigado.